Bem-vindo ao canal Elétrica 72. É muito bom ter você aqui conosco. Se você já assistiu o seriado MacGyver, deve saber que esse personagem criava verdadeiros artefatos com poucas peças. Até existe uma brincadeira que o pessoal diz que com uma caixa de fósforo e um clipe, ele era capaz de fazer uma granada. Brincadeiras à parte, nesse vídeo, iremos mostrar para você como construir um dispositivo de soldagem para placa eletrônica usando um lápis e algumas peças. Vamos ver juntos o que esse aprendiz do MacGyver fez. Não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então vamos para o vídeo. Hoje vamos explicar como fazer um ferro de solda caseiro usando um lápis de grafite. Como você pode ver aqui, temos um ferro de solda comercial que pode ser substituído por um simples lápis de grafite e alguns outros elementos que você pode ter em sua casa. E vamos transformar isso em um ferro de soldar, no melhor estilo MacGyver. Vamos precisar dos seguintes itens para fazer o ferro de solda: um lápis, obviamente, um fio de cobre de 4 mm de diâmetro, que poderia ser até mesmo um fio de cabo de rede, um pedaço de fio de 3 cm de comprimento e 0,8 de diâmetro, equivalente a um cabo de 0,5 mm de bitola, uma fonte ou carregador de celular de 5 volts e 2.000 mA de corrente, e também vamos precisar de um estilete ou até mesmo uma faca, né? Também vamos precisar de uma fita crepe, mas também poderia ser uma fita isolante, né? Bom, então com o lápis nós vamos precisar ali cortar essa parte da madeira dele, arrancar a parte da madeira em aproximadamente uns 3 centímetros. Reparem aí que o nosso inventor aí, o nosso aprendiz MacGyver, está tirando a parte da madeira do lápis, mas aí você tem que tomar bastante cuidado porque você pode acabar quebrando o grafite, né? Se você não fizer com bastante tranquilidade, com bastante calma aí, com bastante cuidado, senão você vai acabar no processo quebrando esse grafite. E tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, sendo um pouquinho mais delicado, né, para não tirar muito também a parte do grafite, né, porque é natural você dar uma raspadinha no grafite durante este processo. Bom, feito isso, a gente tem aí o corpo em grafite liberado. E aí no cabo você vai precisar de pelo menos 2 fiozinhos, né, do cabo, 2 fiozinhos dele que vai fazer a parte de um dos terminais aí da nossa ferramenta, né? Aí você enrola em uma das pontas ali do grafite, bem firminho ali para poder fazer essa conexão. E o nosso aprendiz ele tá fazendo enrolamento. E aí o fio de cobre, naquele de 0,8 milímetros de diâmetro. Nós dobramos a ponta dele, damos uma achatadinha ali para que ele possa ser preso na ponta, né? Aí o técnico dá uma ajeitada, uma ajustada, colocando no formato ali da ponta de grafite. Consegue encaixar bem ali. E aí o próximo passo é prender essa ponta com os mesmos fiozinhos, né? É lógico, um outro pedaço, mas 2 fiozinhos que vão ser enrolados nesse fio maior, para que ele fique preso e seja o outro terminal ali da nossa ferramenta, né? Aí dando uma ajeitada, porque nessas pontas que nós vamos conectar a fonte. Vocês vão perceber que essa ferramenta é bem simples, bem rápida de se fazer. E aí então nós temos a fonte do carregador de celular, uma é a ponta positiva e outra é a ponta negativa. Aí nós damos uma ajustada aí nas pontas, né, de maneira que elas fiquem um pouquinho separadas, para que não tenha risco de juntar positivo e negativo, que pode danificar ali a própria fonte, né? Você pode aí estar perdendo a fonte por uma falta de cuidado. Bom, aí numa ponta vamos enrolar o polo negativo, vamos dizer assim, né? Mas a polaridade não importa tanto. E na outra ponta vai ser o polo positivo na outra extremidade ali do grafite. Bom, praticamente está pronto. E aí a fita crepe ela vai ser utilizada para justamente prender o cabo no lápis, né? Porque você vai movimentar ali a ferramenta, né? Então é importante que o cabo não te atrapalhe. É por isso que poderia ser até mesmo uma fita isolante, qualquer outro tipo de fita que dê essa possibilidade de você
prender o cabo no próprio lápis. Então aí praticamente a ferramenta já está pronta. Bom, aí vamos para o teste, né? Aí o nosso técnico, o nosso mini MacGyver, MacGyver Júnior, né? Aprendiz MacGyver, ele vai estar testando para ver se realmente o estanho ele derrete, né? A gente pode perceber aí que no começo, quando você liga, é natural ele demorar um pouquinho, assim como o ferro de solda, para esquentar ele leva um tempinho. Aí depois, quando ele começa a pegar uma temperatura, isso vai acontecer naturalmente com mais facilidade. Então reparem aí que realmente o estanho se derrete aí na ponta. O estanho comum que nós estamos acostumados a utilizar, o de 60%, 40%. No caso, 70% estanho e 40% chumbo. Então aí quando ele já está com uma certa temperatura, quando ele chega no ponto ideal dele, ele já naturalmente vai derreter o estanho com maior facilidade. E podemos perceber aí, através dos testes, ele se mantém. Bom, agora o teste vai ser feito por meio de uma placa eletrônica, né? Aí que realmente importa para ver se a ferramenta ela vai ter pelo menos a eficácia naquilo que ela se propõe. É lógico, mais uma vez aqui colocando que isso daí é uma ferramenta improvisada, né? Não vai substituir ali a praticidade de um ferro de soldar, né? Que você tem toda uma estrutura, um controle, mas ele pode quebrar um galho ali numa eventual manutenção, na extração de um componente, que é o exemplo que esse técnico aí vai fazer. O que ele está fazendo agora, né? Na verdade, ele está depositando um pouquinho de estanho em dois terminais de um componente, nesse caso o componente é o capacitor. Que teste que ele está fazendo aí? Justamente verificando se é possível de você derreter o estanho em uma ilha. Mas nesse caso aí ele está fazendo a extração de um capacitor, né? Então ele coloca ali o componente, no caso ali a ponta do ferro do solda ali no componente para derreter, para ver se ele vai ter uma condição suficiente para extrair o componente. Então vocês vão poder perceber que aí ele realmente conseguiu tirar o capacitor. É lógico que ele não pode colocar muita força, senão você acaba danificando o grafite. Ele vai quebrar ali facilmente. Aí a pessoa tem que ser um pouco delicada. Se tiver uma mão meio pesada, já foi-se a ferramenta, né? E é uma coisa interessante também, uma das pontas aí nesse terminal, se você mudar a posição dele, colocar ali um pouquinho mais no meio, ou seja, um pouquinho mais próximo do outro terminal, da outra ponta, você consegue fazer com que o ferro de solda ele esquente um pouquinho mais rápido. Ou melhor, ele esquente um pouquinho mais. Se de repente você tiver um grafite ali que você está percebendo que ele não está esquentando tanto, você pode fazer esse ajuste. Justamente por quê? Porque você diminui o comprimento, diminui a resistência, e aí você aumenta a corrente elétrica que está percorrendo o grafite, e, consequentemente, uma corrente elétrica maior, ela vai tender a esquentar mais a ponta desse ferro de soldar, né? Então a gente pode perceber aí ele fazendo a demonstração, mostrando ali você diminuindo o comprimento ali. Vamos supor que o comprimento total é 3 centímetros. Você diminuindo para 2 centímetros, 1,5 centímetros, ele vai ter uma condição de esquentar um pouquinho mais rápido, né? Então, percebemos que realmente a ferramenta ela quebra um galho, ela funciona. É lógico, dependendo das condições, você vai ter uma situação que vai te favorecer numa urgência. Tô no meio do nada ali, não tem um ferro de solda disponível. De repente, se você precisa urgentemente tirar um componente, fazer a extração de algum componente, isso pode acabar te ajudando bastante, né? Numa situação mais crítica, né? Em que você não tenha, de repente, uma loja para comprar um ferro de solda, o horário não favorece, né? Então, você teria uma situação que te permitisse fazer o serviço que devesse ser feito, né? Um lápis e uma fonte, basicamente, né? E o fio de cobre você poderia encontrar em alguma sucata, numa instalação velha, né? De repente aí poderia estar te quebrando esse galho também. E alguns detalhes assim que é importante a gente salientar de algumas possibilidades aí que você pode estar empregando nessa ferramenta aí é ficar atento em relação à fonte, né? Porque se ela tiver uma menor capacidade de corrente, pode ser que ele não esquente tanto assim, né? O suficiente para você ter uma ferramenta um pouquinho mais
eficiente. Você também poderia substituir por uma fonte de uma tensão maior, aí ele está demonstrando uma fonte de 12 volts, só que só tem que tomar cuidado, você teria que experimentar, né? Porque a tendência dela é esquentar mais, porque você aumentou a tensão, você aumentou a potência dessa ferramenta aí, né? Agora, em relação ao lápis, nós temos vários tipos, né? Com vários grafites em termos de dureza, né? Isso implica também um pouco na resistência elétrica que ele pode oferecer, né? Então, pode ter algumas diferenças, né? Se ele vai esquentar mais ou menos. Então, aí basta você ajeitar ali a distância, né, dos terminais para poder fazer esses testes. Agora, se você quiser ter um controle de liga e desliga, se você tiver um filtro de linha, você pode fazer o controle diretamente por ali, né? Mas da mesma forma, você pode empregar ali um botãozinho para fazer o liga e desliga da sua ferramenta, né? Mas esse é o de menos, é mais para você ter ali uma condição, uma praticidade para fazer o liga e desliga dele. Mas nem no ferro de solda comum a gente tem normalmente essa condição, né? Mas é algo que você pode estar acrescentando ali para o seu projeto, né? Seu projeto ali de aprendiz de MacGyver, né? Bom, assim como o MacGyver já foi salvo diversas vezes pelas suas gambiarras, né? Isso também poderia salvar nós em alguma situação mais crítica. Bom, então deixa o seu comentário aí e diz o que você achou dessa ferramenta aí. Agradecemos de coração mais uma vez por você seguir até o final desse vídeo aqui com a gente. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima e um forte abraço.